Abra o seu coração e dobre a sua atenção, pois nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Nós já ouvimos uma porção importante da palavra de Deus através da pastora, mas chegou o momento em que nós reservamos um momento especial para ouvirmos a palavra. Amém? E a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. A palavra de Deus, ela é poderosa para causar mudanças, para penetrar até a divisão da alma e do espírito. Onde é isso, pastor? A Bíblia que nos ensina esse caminho. Se não fosse a Bíblia, não saberíamos que existe uma divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e medulas. Amém? Glória a Deus. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipes dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado ou destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, porque nós cremos no poder da oração. Através da oração, nós podemos falar com o Senhor, que é santo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. E nós glorificamos ao Senhor, pois o Senhor nos trouxe até aqui e tem nos mantido de pé diante da Tua presença. Obrigado, Senhor. Adoramos ao Teu nome por Tua graça e bondade para com as nossas vidas. Abre a porta da Tua palavra neste momento e fala conosco, Senhor. Fala conosco de uma forma poderosa. Traga à luz o entendimento de cada um da Tua palavra e manifesta-te, ó Deus, na vida, no coração, na mente de cada um que está aqui. Também aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Visita, Deus, pelo Teu Espírito Santo e abençoa, Pai, trazendo renovo, operando de uma forma especial. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor e nós Te glorificamos. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Eu li um texto que certeza que todos já devem ter lido, né? Porque o Novo Testamento é mais fácil, né? A maioria das pessoas começam a estudar a Bíblia pelo Novo Testamento. Isso é muito bom e eu recomendo. É bom você ler primeiro todo o Novo Testamento e depois você começar a iniciar a leitura do Antigo Testamento. Amém? Então, acredito que todos já leram esse texto. O texto diz que trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, de tal maneira ele o curou, que o cego mudo falava e via. Olha aqui para mim e dobre a sua atenção. Jesus estava ali, e certamente que havia uma grande multidão ali, porque onde Jesus estava, havia uma multidão com Jesus. Jesus estava ali no meio de uma multidão. De repente, trouxeram até ele um homem que era cego e surdo. É interessante esse texto.
O homem era cego e surdo. E o texto não diz que o homem se debatia, que o homem gritava, porque a visão que nós temos de um endemoniado é que grita, não é assim? Dá uns gritos, pula, se contorce. Essa é a visão que a maioria tem de alguém que está endemoniado. Dobre a sua atenção aqui. Trouxeram um endemoniado que ele era cego e ele era mudo. Ele não falava e nem enxergava. Trouxeram até Jesus, e o texto diz que, sem perguntar nada, Jesus expulsa o demônio daquele homem, e o texto diz que logo aquele homem começou a enxergar e a falar. Quanto tempo aquele homem ficou cego e mudo? Eu não sei, porque o texto não nos aponta, mas fato é que ele era cego e mudo. Amém? A cegueira e a mudez daquele homem era por uma influência maligna. Diga comigo, influência maligna. Isso é muito claro no texto. Havia uma influência maligna que habitava naquele indivíduo. A presença daquele demônio habitando naquele indivíduo fazia com que aquele homem ficasse cego e mudo. É interessante que alguém aí já viu um demônio? Ninguém viu o demônio, né? Mas Jesus vê. E Jesus viu o demônio naquele homem. Enquanto você não vê, tem coisas que só Deus que vê. Então é por isso que você precisa de Deus para entender determinadas coisas. Ou você acha que você consegue entender tudo que está ao seu redor? Dobre a sua atenção aqui. Você está enganado. Tem coisas espirituais que você não consegue entender. E se nós não tivéssemos as Sagradas Escrituras, ficaríamos até hoje procurando entender isso. Mas a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos esclarece fatos e detalhes importantes que nós precisamos saber. Como as pessoas estão tão interessadas com ganhar dinheiro, as pessoas estão tão interessadas em subir de cargo, em subir de patente, em alcançar as suas conquistas, e cada vez mais elas vão diminuindo a aptidão, o desejo, a satisfação e o interesse de entender desse contexto espiritual. Olhe para mim aqui, este homem cego e mudo representa uma geração. É o tema da mensagem que eu vou pregar. Uma geração cega e muda. Grave esse tema aí que eu não vou pregar de novo. Você não vai me ver repetindo mensagem. Grave aí. Ou então veja lá no YouTube de novo. Escute uma coisa aqui. Este homem representa uma geração cega e muda. Uma geração possessa por uma influência maligna e nem sabe disso. Perceba que quem viu o demônio naquele homem, diga comigo, Jesus. Você precisa de Jesus. Sem Jesus você não vai entender determinadas coisas. Ei, sabe aquelas coisas que dão tudo errado, você não consegue entender nada? E você começa a calcular, senta e calcula, fala, meu Deus, mas eu fiz tudo certo. Deus tem resposta para você nesta noite com essa palavra. Se você abrir o seu coração, você vai entender as respostas de Deus que você precisa. Agora, pelo amor de Deus, olhe para mim aqui. Não tampe os seus ouvidos ao ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos traz conselhos. A palavra de Deus nos traz orientações. E se nós estivermos atentos, nós iremos entender tão somente o que a palavra do conselho da palavra de Deus. E o que é que a Bíblia diz no Salmo 1? Bem-aventurado é o homem, ou a mulher, ou a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Mas antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque o homem que medita na palavra de dia e de noite, ele é prudente, porque ele entende o que está acontecendo ao seu redor. Aleluia. Porque se você não entender a palavra, você vai viver situações e não vai entender absolutamente nada. Porque somente quem é espiritual consegue entender as coisas espirituais. O homem natural, como o próprio apóstolo Paulo descreve, o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Você está comigo? Diga amém. Então olhe para mim aqui. Você não é tão sabidão assim. Você não é tão sabidona assim. O demônio chega perto de você e você não vê ele. Os demônios podem ficar morando junto com você e você não consegue vê-los. Aleluia. Jesus vê. E nesta noite o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. O conselho, quantas das vezes eu já dei conselho quando eu vejo a pessoa segue o conselho de outro ímpio? Meu Deus, meu Deus. O meu coração ferve, mas a gente não pode fazer absolutamente nada. Porque ninguém tem o mesmo discernimento que você tem. Entendeu o que eu estou falando? Diga amém. Ninguém tem o mesmo discernimento que o seu. Então escute aqui. Aquele homem endemoniado, cego e mudo, ele representa uma geração, e eu vou provar para você nesse texto aqui. Ele representa uma geração. O texto aponta um homem possuído por um demônio que o tornava cego e mudo. Ou seja, a possessão era de uma influência maligna que se movimentava aonde? Dentro daquele ser humano. Pastor, o senhor está dizendo que o demônio pode morar dentro de uma pessoa? Ei, não só um, mas até 2.000 demônios. Como assim até 2.000 demônios pode morar dentro de uma pessoa? Você lembra de Gadareno? O endemoniado Gadareno? A Bíblia diz que quando Jesus repreendeu, Jesus ordenou, diz a Bíblia que Jesus ordenou para os demônios sair do Gadareno e entrar na manada de porcos. E tinha cerca de 2.000 porcos. E os porcos foram, se lançaram no penhasco e se afogaram no mar. E morreram. 2.000 porcos. Nesse caso do texto que nós lemos, apenas um demônio tornava uma pessoa cega e muda. O gadareno era 2.000 demônios morando dentro de uma só pessoa. Meu Deus, eu estou revelando coisas aqui que talvez você nunca ouviu falar. Abra o seu coração. Nós vivemos numa dimensão espiritual, apesar do material que você consegue ver. Você consegue ver determinadas coisas, mas você não consegue ver outras coisas. Porque somente aquele que é entendido pelo Espírito de Deus e maneja a palavra de Deus, consegue discernir certas coisas, porque são espirituais. Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Abra o seu coração. Uma geração cega e muda. Entenda uma coisa. Aquele indivíduo, aquele demônio morando dentro daquele indivíduo, deixou ele cego e mudo. Isso significa que ele via, mas não tinha reação nenhuma diante da realidade que estava proposta. Você consegue ver aquele homem estático? Vou conjecturar, de olhos arregalados, olhando para todo mundo, mas ele não estava enxergando. Você consegue visualizar aquele homem estático, olhando para todo mundo, mas não estava escutando absolutamente nada. E Jesus viu que estava dentro dele, fazendo aquilo com ele.
E somente o Senhor pode libertar o homem de uma prisão espiritual. Você está entendendo? Diga amém. A prisão espiritual, somente o Senhor pode libertar. Se alguém for preso, você pode pagar uma fiança, e os homens vão soltar. Mas da prisão espiritual não, somente Jesus tem poder para libertar. Aleluia, bendito seja o Senhor que vive para sempre. Tem pessoas que estão aprisionadas e andam como se estivesse em total liberdade. Não está, porque nós só encontramos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Aleluia, bendito seja o Senhor que vive para sempre. Apenas em Jesus nós encontramos a verdadeira liberdade. Glória a Deus. Preste atenção, um grupo de fariseus que estavam ali, opositores, se levantaram de imediato para acusar, pois eles não acreditavam no ministério de Jesus, eles duvidaram o tempo todo até que prenderam Jesus e o crucificaram. Preste atenção que nesse texto que nós lemos, quando Jesus repreende o demônio daquele homem, e o homem começa a enxergar e a falar, se comunicar, os fariseus ficaram irados, ao invés de glorificar a Deus, eles ficaram irados. E eles começaram a questionar com Jesus e debater com Jesus, a ponto de dizer que Jesus expulsou o demônio, porque Jesus era o príncipe dos demônios. Eles chamaram Jesus de endemoniado. Literalmente foi isso. Será que ainda hoje tem pessoas que dizem que Jesus está endemoniado? Podemos trazer para os nossos dias, fazendo uma comparação com a influência espiritual que vivenciamos para nos afastar de Deus e das coisas de Deus. A proposta fica muito clara no texto: colocar divisão para que nunca a pessoa seja completa, ou que nunca a pessoa se complete. Essa proposta do inimigo habitando naquele homem e o confronto dos fariseus a Jesus, fica muito claro qual era a proposta ali. Colocar uma divisão. E Jesus diz assim: olha, um reino dividido contra si mesmo, ele não vai prosperar. Assim como uma casa dividida contra si mesma, ela não vai prosperar. Nenhum lugar, nada vai prosperar se tiver dividido. Todo mundo precisa falar a mesma língua. Todo mundo precisa estar numa mesma sintonia, para que as coisas andem, para que os conselhos de Deus tenham efeitos. Você está comigo? Diga amém. Porque se eu pregar uma coisa e você fazer outra, querido, o que eu estou pregando não vai fazer absolutamente nada com você. Precisamos falar uma mesma língua, precisamos estar numa mesma dimensão, no mesmo raciocínio, para que a mão de Deus te guarde, para que a mão de Deus te abençoe, para que você seja um homem, uma mulher abençoado e abençoado por Deus. Aleluia. Muitos pagam o preço, mas não obedecem aquilo que é o direcionamento de Deus. Escute uma coisa aqui. O inimigo estava ali para colocar uma divisão. Quando coloca uma divisão, a pessoa, ela nunca se completa. A pessoa nunca consegue se completar. Ela nunca consegue se colocar onde ela realmente deveria estar, onde ele realmente deveria estar. Fica sempre faltando alguma coisa. É essa a proposta da influência. Você me entendeu o que eu estou dizendo? E Jesus diz assim: olha, está dividido, não vai prosperar. Você pode continuar vivendo, continuar trabalhando. Quantas pessoas, como aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Ela por 12 anos, ela gastou toda a fortuna dela. O que era que ela estava fazendo? Se debatendo, usando de todos os recursos que ela tinha, mas a solução, somente Jesus que tinha a solução. E é muito fácil para Jesus. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus e ela ficou curada. Aleluia. Bastou apenas um toque. Oh glória. Bastou apenas um toque e ela ficou
curada. Glórias ao nome do Senhor que vive para sempre. Olhe para mim aqui, se você tocar Jesus com fé, algo vai acontecer na sua vida. Se tem algum espírito maligno, ele tem que partir em retirada, porque aonde Deus habita, o demônio não vai habitar. Aonde Jesus habita, aleluia, a presença de Deus transborda, e se a presença de Deus transborda, Deus está com você e você com ele. Bendito seja Deus que vive para sempre. Uma influência provocava divisão, e aquela influência era ela era invisível. Hoje é diferente. Tem influência que é visível, mas tem influência que é invisível. Tem influência que é patente, e muitos aplaudem ainda, sabe? Sabe aqueles camaradas que ficam fazendo aqueles memes lá com as coisas santas? Eu não curto aqueles negócios lá, eu repreendo em nome de Jesus. Você está curtindo aquilo lá? O cara começa a falar línguas estranhas, numa língua tão estranha, que é tão estranha, e é muito estranho, e zoando com as coisas de Deus, e um bocado de crente fica compartilhando um para outro e dando risada. Não compartilhe para mim, não, porque eu não faço parte dessas coisas. Existem influências que é visível. Essas coisas que eu citei são visíveis, que o diabo quer colocar divisão. Tem divisão aí. Quer ver uma coisa? Se um pastor cai, meu Deus do céu, olha aí, começa a compartilhar para todo mundo, provocando o quê? Divisão. Ei, olha para mim aqui. Deus, o Deus dos céus, é juiz de todas as coisas. Quantos ainda acreditam nisso? O Deus dos céus é juiz de todas as coisas, é juiz dos justos e dos injustos. Então, querido, preste atenção aqui. A influência maligna é para provocar divisão, para dividir, para deixar o indivíduo, a mulher ou o homem na incerteza. E olha, escute aqui, quando você se coloca no ponto da incerteza, meu irmão, escute aqui, olhe para mim, você causa náuseas em Jesus. Sabe qual é o desejo do Senhor? Vomitar você. Pastor, como que o senhor está dizendo isso? É o texto de Apocalipse. Jesus diz assim, ó, porque tu não é nem quente, nem frio, porém morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Entenda isso. Então existe influência maligna, existe influência espiritual que você não consegue ver. Você precisa ter entendimento da palavra para entender o que está acontecendo ao redor. Agora existe influência, meu irmão, que está patente. Jesus diz o quê? Pelos frutos se conhece a árvore, pelo amor de Deus. Se ela é boa, ela vai produzir bons. Se ela é ruim, ela vai produzir ruins frutos. Então, são coisas que são patentes, ok? Amém? Então, existem influências que são patentes, mas existe influência que vai morar com você, junto de você, dentro de você, e você não vai perceber. E vai fazer, sabe o quê? Dividir você. Quando alguém te mandar uma palavra, eu mando mensagem para quem tem meu contato, eu mando todo dia. Quando alguém te mandar uma palavra, esse negócio de crente, eu vou bloquear. Entendeu o que eu estou falando? Não. Tem influência que trabalha para dividir. Quantas vezes eu mando uma palavra, alguém me responde, pastor, eu estava precisando ouvir essa palavra. Mas tem aqueles que não querem nem saber, que até já me bloqueou faz tempo. Tem pessoas que eu procuro, não consigo falar com o camarada, ele já me bloqueou, porque ele se ofendeu, porque eu mandei uma palavra de Deus para ele. Existem influências que são patentes. E as pessoas perderam a sua espiritualidade para poder entender estas influências que estão ao redor, influenciando e tornando as pessoas cegas e mudas. Como que é esse negócio de cega e muda? Eu vou entrar profundamente nesse assunto para que você entenda, em nome de Jesus, amém?
O profeta Isaías, ele viveu isso na sua geração. Uma situação muito parecida dentro desse contexto. Muitas pessoas ouviram as suas pregações, os sinais que Deus fez no meio do povo através do profeta Isaías, mas o povo ficou como cegos e mudos diante de tudo o que acontecia por grande influência que estava no meio deles, até que veio o grande cativeiro e levou todos para o cativeiro. Aí Isaías escreve lá no capítulo 43, versículo 8: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Meu irmão, isso é muito sério. O profeta Isaías, que viveu cerca de 800 anos antes de Cristo, ele viveu esse mesmo contexto, pregando para pessoas cegas e mudas. Pessoas que estavam vivendo uma influência maligna, que viveu ali o tempo todo dividindo, colocando eles numa divisão entre Deus e ele mesmo, porque o diabo ele vai colocar você numa divisão entre você e Deus. A influência maligna vai ficar dizendo para você assim: não, que esse negócio de crente está por fora. Não, você não precisa disso não, vamos para o churrasco, vamos para a balada, está na hora do culto. Não, vamos na zoeira, vamos, enfim. A influência maligna vai trabalhar sempre o contrário. E Jesus disse o quê? O reino de Deus é tomado por força. E Jesus nos alerta nesse mesmo texto dizendo: e todos os dias se faz violência a esse reino que está dentro de você. Jesus está falando da influência maligna sobre a pessoa, empurrando, puxando. Enquanto você puxa para cá, o diabo puxa para o outro lado. Sabe aquele dia que você acorda cansado, fadigado, desanimado, diz: eu nem vou para a igreja? O diabo puxa você um pouquinho mais para lá, para o lado dele. Porque no dia que você acorda desanimado, sem força, porque Jesus diz assim: olha, quando estiver sem força, abatido, desanimado, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora aquele que está em oculto, porque o Senhor te conhece e Ele mandará para você a provisão e o Senhor te dará graça, te dará força. Você está me entendendo? Levante a sua mão e dê glória. Agora, quando você dá ouvidos à influência maligna que está te pressionando, te colocando numa depressão, sabe o que vai estar acontecendo? Você está deixando o diabo puxar você mais um pouco para lá. E aí ou você continua puxando até Jesus voltar, ou você vai ser puxado, arrastado, sem você querer. Ah, mas eu não quero, o diabo está dizendo: mas eu quero assim mesmo, e puxa de vez. E tem gente que já caiu no buraco da eternidade. Hoje morreram milhares de pessoas no mundo e para esse não há mais chance. Mas para você que ainda está vivo, ouvindo a palavra do Evangelho, a voz de Deus clama por tua alma nesta noite. A voz de Deus clama pelo teu espírito nesta noite. A voz do Eterno clama por você nesta noite. A voz do Espírito de Deus está clamando por você e te chamando. Existe uma eternidade e Deus quer te levar para o céu, para a glória. Aleluia, ruas de ouro e de cristal. Aleluia, a cidade é de ouro puro e o Senhor nos chamou para entrar nos portões celestiais para morar com Ele na eternidade. Quantos ainda têm essa esperança? Levante a sua mão para glorificar e adorar a esse Senhor. Aleluia. Mas escute uma coisa: você está esperando ver o demônio um dia, para você acreditar que ele existe? Você não vai ver. Não dá para ver demônio, a menos que Deus permita isso. A menos que Deus permita isso, não dá para ver. Ele vai morar na tua casa, dentro do teu quarto, dentro da tua casa, e vai compartilhar com você da sua vida cotidiana. Por isso que eu já falei aqui, ensino, todos os dias eu expulso os espíritos malignos da minha casa. É a primeira coisa que eu faço de manhã. Eu acordo de manhã
abre a porta do quarto, levanta a mão, expulsa os demônios tudo e começa o meu dia com um devocional. Todos os dias. Quem me garante que o demônio não está ali esperando a hora que eu abrir a porta do meu quarto e sair? E já que eu não vejo, o que é que eu faço? Prudência. Há poder no nome de Jesus. Quantos acreditam nisso? Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Então eu aprendi com as Sagradas Escrituras que eu não posso compartilhar com eles, mas eu tenho autoridade no nome de Jesus. Não é no meu nem no seu, mas é no nome de Jesus para repreender todo mal. Aleluia. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. O profeta Isaías viveu um contexto parecido e ele diz assim: olha, trazei aqui os cegos. Chega um pouquinho para lá. Trazei aqui os cegos que têm olhos e os surdos que têm ouvidos. O que o profeta Isaías está querendo dizer com isso, irmãos? O que isso tem a ver conosco hoje, pastor? Escute uma coisa. Existe uma frase muito comum que é: o pior cego é aquele que não quer. Todo mundo já ouviu essa frase. Ei, essa frase não é bíblica. Essa frase é uma frase popular. Não é bíblica, não. O pior cego é aquele que não vê. É mais ou menos o que o profeta Isaías está dizendo. O cego que tem olhos e o surdo que tem ouvidos, sim ou não? Eu acredito que foi de lá que tiraram essa frase aí. Mas o pior cego é aquele que não quer ver, é uma frase, um ditado popular, que indica que a maior dificuldade em perceber a realidade não é a ausência da visão, mas sim a recusa em aceitar o que está claramente diante dos seus olhos. E tem muitas pessoas assim. Está claro. E o cara não quer ver. Está claro que assistir uma novela é uma coisa do inferno e vai te levar para o inferno junto com ela. Mas o cara não quer ver. E hoje até homem assiste novela, né? Na minha época, assistir novela era coisa daquela coisa lá, né? E a gente ficava vigiando, um zoava com o outro, pastor Joey. Se assiste novela, zoava com hoje não. Os caras sentam, porque coisa da igreja, via um monte de coisa ruim, ela via na igreja. E um dia ela resolveu ficar em casa e de repente Deus abriu os olhos espirituais dela. O que ela viu assistindo novela junto com ela foi tão horripilante que nunca mais ela faltou um culto. A minha oração é que o Senhor te dê uma experiência para que você entenda que Deus existe. Porque você ainda não entendeu que Deus existe e que Ele fala contigo. Amém? Se você viver uma experiência que impactante na sua alma, de repente, você vai entender como que se colocar diante de Deus. Porque escute aqui, o pior cego é aquele que não quer ver, está patente diante dos olhos e o camarada ignora e não vê. Meu irmão, pelo amor de Deus, esses dias eu fiquei incomodado com Deus. Eu fui em um lugar, né, conversando com um rapaz, e aquele rapaz estava fazendo algo errado, e eu vi aquilo, e eu, meu Deus, o que é isso? E não dava para me falar naquele momento, porque eu fiquei meio constrangido. Será que eu falo aqui? Será que eu não falo? Como que eu fiquei sem chão, e fiquei pensando, e não falei, para evitar um constrangimento, eu não falei. Mas eu fui para casa e Deus me incomodou 2 semanas.
Você devia ter falado. Você é pastor. A palavra do pastor é importante. Se você não falou, aí ele vai pensar que você também faz igual. Pensa numa briga que eu entrei. Falei, Jesus, se eu soubesse, tinha falado logo. Plá! Toma aí, distraído. Mas a gente quer ser educado, né? E fica quieto, olhando. Depois eu chamei o rapaz, conversei com ele e joguei nos peitos dele aquilo que estava me incomodando. Falei, receba aí em nome de Jesus. Que não é meu, não, é teu isso daí. Ficou olhando para mim, assustado. Falei, Deus me incomodou 2 semanas. Agora eu estou livre, leve e solto. E receba aí em nome de Jesus. Você entendeu o que eu estou falando? O pior cego é aquele que não quer ver, tem um significado social. O significado social e um significado espiritual. Eu estou no primeiro ponto da mensagem, tá? Não se importe com isso. Eu já estou acostumado com isso. O significado social disso é ignorância voluntária. Ignorância voluntária. Mesmo tendo a capacidade de compreender a verdade, a pessoa escolhe ignorar ou negar os fatos. Tudo isso por medo, por preconceito ou por interesse próprio. Medo, preconceito, interesse próprio. Quem sabe é o patrão, né? E aí, de repente, se eu falar, o patrão vai me dar uma, né? E aí o camarada não fala por medo. Aí quem sabe é por preconceito, alguém vai achar que eu sou, né, quadrado. Aí não fala por conta de um preconceito. Medo, preconceito ou interesse próprio. Se eu ficar quieto, eu vou ganhar alguma coisa. Então, o significado social do pior cego é aquele que não quer ver. O significado social é a ignorância voluntária. Você voluntariamente se presta a uma situação dessa. Uma influência maligna está sobre este ser humano, com toda certeza. Porque se fosse Deus, ia te incomodar 2 semanas, 1 mês, o ano todo, até que você vá lá e conserte aquilo que está errado. Porque se é Deus que está agindo na sua vida, você vai ser incomodado, meu irmão. Você não vai dormir. Você entende o que eu estou dizendo? Você não vai conseguir dormir, porque Deus vai estar no teu juízo, martelando no teu juízo, fazendo você lembrar. Você olha para um passarinho, Deus faz você lembrar do jumento, lá do oreudo. Você olha para o leão, Deus faz você lembrar do oreudo, do jumento de novo, porque o problema é o jumento, é ele que está causando muito problema aí, né? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu não posso nem falar aqui na internet. Deus vai fazer você lembrar. Deus vai te trazer a memória. Se Deus estiver na sua vida. Agora, se você está sendo guiado por uma influência maligna, e você está morando com o demônio, compartilhando com o demônio, indo passear com o demônio, indo trabalhar com o demônio, compartilhando com o demônio, meu irmão, você não vai sentir nada. Porque no teu juízo vai estar, fica quieto, besta, porque tu recebeu aí um dinheiro. Fica quieto, besta, porque senão vai dizer que tu é quadrado. Não, besta, fica na tua aí, está tudo certo. Hoje está todo mundo, vai do jeito que a vida, deixa a vida me levar, e vida leva eu. Martinho da Vila. Como eu não gosto desse cara, né? Vira e mexe, eu falo isso. Deixa a vida me levar e vida leva eu. Que desgraça que é isso. E essas pessoas influenciam muita gente a essa desgraça. É por isso que eu falo. Pastor, você está falando palavrão. Desgraça é uma pessoa que não tem a graça. Perdeu a graça de Deus. Graça é o favor imerecido do Deus eterno. Quantos têm a graça que levanta a mão e dê um glória? Aleluia. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Então perceba uma coisa, o significado espiritual do pior cego é aquele que não quer ver. O significado espiritual disso é viver sobre uma influência maligna. A sociedade não vai dizer isso para você. Você tem que ouvir um pastor. Está vendo que é bom ouvir um pastor?
Se você não ouvir um pastor pregar, você não vai entender as coisas espirituais. Ainda que você pague, você não vai ouvir as coisas espirituais que somente um homem de Deus pode pregar para você. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você nesta noite. Porque o significado, existe um significado social e um significado espiritual da frase, o pior cego é aquele que não quer ver. E eu trouxe para você a revelação aqui. E ainda estou no primeiro ponto. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Escute uma coisa aqui, o profeta Isaías, no capítulo 56, ele fala da geração de mudos que não querem falar. Mudos que não querem falar. Você já entendeu que cego, a cegueira e a mudez era por uma influência maligna, amém? Entendeu isso aí? Diga amém. O profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 10 a 12, ele fala de uma geração que era muda porque não queria falar. Como isso é forte. O texto diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos. Olha, cães mudos. Não podem ladrar, não podem latir. Andam adormecidos. Estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos. Não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, para que cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trazei vinho, e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Meu Deus, como essa palavra é atual. Eu vou traduzir para você, que você não entendeu. Eu vou traduzir. O profeta Isaías fala de uma geração de cegos e mudos que não queriam falar e não queriam ver. E o profeta Isaías faz uma analogia, né? Que as torres de vigia estavam lá, mas não servia para nada. O perigo está vindo de perto e eles não abrem a boca. Eles são omissos. Parece a nossa geração, né? Nós estamos vendo, estamos visualizando, mas a maioria fica quieta e deixa lá. Deus colocou você diante de alguém, do seu colega, da sua esposa, do seu amigo, para que você o alerte, para que você abra o olho dele, para que você seja o arauto de Deus, como torre de vigília. Mas o profeta Isaías diz assim: olha, eles são torre de vigia, mas são mudos, eles são como cachorros que não late. Tem a característica de cachorro, mas não late. Porque ele não está latindo? Porque alguma coisa está favorecendo. Qual é a coisa? Diga comigo: influência maligna. É a influência maligna que faz a pessoa se calar diante de determinadas coisas. Querido, se você está sendo impulsionado pelo Espírito de Deus, acredite, Deus vai dominar a sua vida, o teu ser. O Senhor vai te despertar de madrugada para orar. O Senhor vai te despertar durante o dia para orar. O Senhor vai te despertar para você meditar na palavra. O Senhor vai te despertar que você tem um compromisso na igreja e você precisa ser comprometido. Agora, se é a influência maligna que está na tua vida, você vai fazer tudo errado e não vai perceber que está fazendo tudo errado. Todos os seus atalaias são cegos e nada sabem. Se é atalaia, tinha a obrigação de saber, sim ou não? Olha o que o profeta Isaías diz. Todos, e coloca num contexto geral. Eu já estou terminando no primeiro ponto da mensagem. Todos os teus atalaias, eles são mudos. Mas eles estavam ali como atalaia. Ei,
Será que nós somos atalaia ou nós somos atalaias mudos? Porque se no meu peito não arder o desejo de pregar a palavra, de anunciar a palavra, de levar um folheto, de convidar alguém, de fazer a obra de Deus, eu estou sendo uma atalaia mudo. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Uma geração cega e muda. Cega porque não quer ver a realidade. E muda porque são omissos e não querem falar, sendo que tem voz para falar. Pelo amor de Deus, o Senhor te deu voz. Então não fique em casa, enchendo a sua alma de coisa que não presta. Se coloque para Deus e se renda a Deus. Entregue a sua vida para Deus e faça a obra de Deus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.